Molon, quero saber de você o seguinte, você andou fazendo críticas ao orçamento secreto e eu quero compartilhar essas críticas. Eu acho que esse orçamento secreto é uma excrescência, porque o princípio da publicidade está lá no artigo 37 da Constituição. Como é que, em nome da execução de um orçamento, você consegue colocar travas para impedir que a população saiba quem foi que destinou e ao que se destinou e como é que foi feito o empenho, como é que foi feita a contratação dessa despesa? Agora, não estou vendo com muito boa expectativa o que está acontecendo. Parece que já há, em nome da governabilidade, uma tolerância para com o orçamento secreto. Como é que você está vendo essa questão, Molon? Olha, Panunzio, eu estou vendo com muita preocupação, porque quem controla o orçamento é quem na prática governa. E eu acho muito ruim que o parlamento continue controlando a execução de cerca de 19 bilhões de reais por ano. É muito grave. A minha esperança agora está no Supremo Tribunal Federal, que retoma o julgamento do tema nessa quarta-feira. Porque nas conversas entre o governo eleito, nosso governo, e o parlamento, a pressão do parlamento sobre o governo eleito, com a ameaça de não aprovar a PEC da transição, que é fundamental para continuar pagando o auxílio emergencial, o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, dos milhões de brasileiros que passam por necessidades. A chantagem em relação a essa PEC está levando o governo eleito a reduzir, digamos assim, a artilharia contra o orçamento secreto. Isso me preocupa. Eu compreendo, evidentemente, eu percebo que se trata de uma situação muito delicada para o nosso governo, a briga que precisa comprar para acabar com essa prática, mas eu acho que ela é decisiva, Panunzio, porque se isso não for interrompido, isso significa deixar na mão do presidente da Câmara e do presidente do Senado o controle de para onde vão esses 18 bilhões de reais. E não é só uma questão de transparência. Ou seja, não basta que seja publicado para onde esse dinheiro está indo. É preciso que os critérios de distribuição desse dinheiro sejam também republicanos, ou seja, que eles atendam ao interesse público e não ao bel prazer, às preferências, às alianças do presidente da Câmara ou do relator do orçamento com cada parlamentar. É muito preocupante que isso continue e eu torço muito para que o Supremo Tribunal Federal tenha coragem de interromper essa prática nessa quarta-feira. Mas, Molon, muitos parlamentares que defendem, aliás, ninguém defende muito explicitamente o orçamento secreto, até por vergonha, né, de fazer, mas internamente lá no parlamento tem uma grande porcentagem dos deputados que se interessam pela manutenção desse tipo de esquema porque eles beneficiam. Agora, eu quero saber de você assim, como é que funciona na prática o orçamento secreto? Como é que o parlamentar se apropria daquela emenda que é apresentada como emenda do relator do orçamento? E como é que é liberado esse dinheiro sem que a sociedade possa saber quem foi que destinou e como é que foi a contratação? Explica pra gente entender, por favor. O parlamentar procura o presidente da Câmara ou o relator do orçamento e diz, olha, eu preciso de X milhões para a cidade tal, para o fundo de saúde da cidade tal. E se o dinheiro é liberado, ele vai como emenda do relator, ele vai como se fosse um dinheiro do relator do orçamento para o fundo de saúde daquele município. E ninguém fica sabendo qual foi o parlamentar que pediu para que aquele dinheiro fosse. É claro que os mais ousados, eles mesmos divulgam, como o senador Romário, com quem eu disputei a eleição agora para o Senado aqui no Rio de Janeiro, ficamos em segundo lugar, com 1.800.000 votos, né? Por pouco a gente não ganha essa eleição. Ele, durante a campanha, ele disse, não, eu mandei cerca de 230 milhões de orçamento secreto para o Rio de Janeiro. E aí o jornal que o entrevistou a esse respeito disse, mas não é errado orçamento secreto? Ele, pouco me importa, eu mandei dinheiro para o Rio, isso é que interessa. Não é verdade, porque o Brasil não sabe o que foi feito em troca desse dinheiro. Esse dinheiro não vem de graça, Panunzio. Esse dinheiro não vem de graça, não tem almoço grátis na vida. Esse dinheiro vem em troca de alguma coisa e normalmente é coisa que não é publicável. Então, é uma prática muito danosa, seja pela falta de transparência, seja pela moeda de troca que o dinheiro público vira,
Seja, Panunzio, porque você não consegue, percebe, criar um país fazendo um orçamento que é uma coxa de retalhos. Então, vamos pensar aqui, se o país precisa construir uma ferrovia grande, como é que isso vai ser feito com orçamento secreto? Vai depender da boa vontade de alguns parlamentares que vão lá e cada um vai dar alguns milhões para completar alguns quilômetros da ferrovia. Não é possível fazer obras estruturantes com esse tipo de prática, percebe? O orçamento vira um monte de retalhos distribuídos entre os parlamentares, atendendo ao interesse deles e não ao interesse público, e não é aquilo que é importante para o país. Então, é muito ruim, assim, é a pior prática orçamentária possível. Ela é inconstitucional, evidentemente, e não há outra decisão possível, à luz da Constituição, para o Supremo na quarta-feira, que não proíbe isso. Eu espero que as instituições tenham coragem de fazer o que devem fazer.